Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E aí ele começa a descrever o Senhor Jesus. Não vou falar sobre isso, precisaríamos de um único momento para descrever o Senhor Jesus e a beleza dele. Não é esse o encargo do meu coração nesta noite. Eu queria que você olhasse para o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O 2:1 diz: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 candeeiros, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pai, mais uma vez rogamos a Ti a Tua assistência sobre nós nesta noite. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, porque sempre que estamos reunidos, precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Livra-me, Senhor, de qualquer expediente humano, mas que somente a Tua palavra e o Teu Espírito Santo seja levado em consideração nesta noite. Pinga o colírio nos nossos olhos, Senhor, para que possamos ver um pouco mais da Tua riqueza. E ensina-nos um pouco mais, Senhor, o que é ser igreja do Senhor. Nós te pedimos, rogamos a Ti e confiamos que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção na descrição inicial. Ele está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. E ele ouve primeiro, ele tem uma visão, e aí ele ouve. Na visão ele ouve. Interessante isso. E ele ouve o quê? No versículo 11 dizendo: O que vê, escreve às 7 igrejas. Mas ele não viu nada ainda. Então ele se volta para ver. E quando ele se volta para ver, ele toma um susto. Porque ao invés de ver o que falava com ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, ele vê o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já temos muitas lições. Se nós fôssemos trabalhar, não daria tempo. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui é que existe uma unidade muito grande e que tem que ganhar o nosso coração entre Jesus e os candeeiros, entre Jesus e a igreja. Cristo e a igreja é uma coisa só. Quem vê Cristo, vê a igreja. Quem vê a igreja, vê Cristo. Por favor, quando eu falo de igreja, não estou falando da construção, eu estou falando de nós, seres humanos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma unidade entre essas duas coisas, tão grande, irmão, que no capítulo 1, preste atenção, ele descreve a igreja. No capítulo 1 ele descreve o Senhor.
E no capítulo 2 e 3, ele descreve a igreja. Veja só a unidade que existe entre os dois. Isso é o que a Bíblia chama de o grande mistério. O grande mistério qual é? Cristo e a igreja. Irmão, a Bíblia só tem um assunto. O assunto da Bíblia é Cristo e a igreja. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de uma coisa. Ela só fala do Senhor no primeiro momento, e ela fala da igreja, que teve o privilégio de ser unida a Ele. Tá certo, irmãos? A Bíblia chama isso de o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim: grande é o mistério da piedade. O que é piedade? Piedade é semelhança com Cristo. Grande é o mistério da semelhança com Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, ele foi. Ele se tornou homem. Aquele que foi justificado em espírito, ele foi, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Aquele que foi contemplado pelos anjos, por toda a sua vida. Naquela manjedoura, ele estava sendo contemplado por anjos. Quando ele andava, anjos contemplavam ele. Quando ele falava, anjos contemplavam ele. Quando ele fazia alguma coisa, anjos contemplavam ele. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, vai dizer que quando ele estava na cruz, ele estava sendo contemplado por anjos. E aí ele diz assim: pregado entre os gentios, depois de Pentecostes, crido no mundo, louvado seja o nome dele, fazemos parte disso. E então, ele diz assim: recebido na glória. Parece que a ordem está errada. Parece. Porque a ordem, se nós fôssemos pensar só em Jesus, deveria ser assim: manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, recebido na glória. Não é, irmãos? Depois, então, que ele foi recebido na glória, pregado entre os gentios, crido no mundo. Mas ele não descreve assim. Por quê? Porque ele não está falando da pessoa Jesus. Ele está falando do homem corporativo, cuja cabeça está no céu. E o corpo de muitos membros estão na terra. E um dia nós vamos entrar na glória. Agora aqui eu quero abrir um parênteses. E quero corrigir pela graça do Senhor, porque esse tem sido o nosso desejo, naquilo que o Senhor tem nos colocado no coração, aonde passamos. Corrigir uma compreensão muito equivocada nas igrejas, de que glória é céu. Irmão, não ligue glória com um lugar, porque glória não é um lugar. Glória é uma pessoa. Glória é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça. O evangelho do apóstolo Paulo começava com graça e terminava com glória. Porque esse é o propósito de Deus. Começa com graça e termina com glória. Qual é a glória? A piedade, irmão, não é isso? O mistério da piedade termina com ele. Qual é o mistério da piedade? Cristo formado em nós. O que é glória? Glória é Cristo formado em nós. O que é glorificação? Quando você for entrar lá no céu, depois da sua morte, você será glorificado num primeiro momento. O que é isso? Cristo será plenamente formado em você. Está sendo formado e será formado em você. E isso acontece na glorificação. Isso é glória. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória. Percebe? O que nós perdemos na queda? A glória. O que nós perdemos na queda? Ele, a imagem do Filho. Então, o Evangelho visa restaurar em nós a imagem do Filho. Por isso, irmão, que Hebreus capítulo 2, versículo 10, diz que ele morreu para conduzir muitos filhos à glória. Por isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho
a palavra, o Senhor. E somos, lembra? Transformados de glória em glória. Não poderia ser mais claro. Na sua imagem, pelo Espírito. Pode ser mais claro? Não poderia, irmão. Não poderia. Porque esse é o desejo do Senhor, formar Cristo em nós. Por quê? Porque o Senhor tem um desejo, testemunho. O que o Senhor quer nessa terra? O Senhor quer nessa terra um testemunho. Irmão, é muito bom convidarmos as pessoas para ouvir uma palavra. É muito bom. Nós chamarmos os nossos amigos, convidarmos as pessoas para participar de uma reunião, para ouvirmos a palavra. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é um discurso. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa. Então, como é que deveria ser o nosso convite para as pessoas? Simples. O nosso convite para as pessoas deveria ser assim: vamos lá, no local de reunião, que você vai ver como é que vive aquele povo. Esse deveria ser o nosso convite. Vamos lá em casa, que você vai ver como é que nós vivemos. Temos lutas? Claro. Temos conflitos? Claro que temos. Irmão, quando nós estamos pregando, por favor, procure não pensar com a sua mente perfeccionista. Procure buscar a mente do Senhor. Porque na casa de todo mundo aqui tem conflito. Na minha também tem. Aliás, irmão, vamos pontuar uma coisa interessante? O céu tem conflito. Você sabia disso? O primeiro conflito que começou no céu. Foi lá. O céu tem conflito. O céu não tem é pecado, mas conflito tem. Isso é tão interessante, né? Porque nas nossas casas temos conflitos. Existe, sim, divergência entre mulher e homem, claro. Se não houver divergência entre mulher e homem numa casa, alguém se anulou. Porque existe, claro que existe. E se nós tentamos passar para os nossos filhos uma imagem de que nós não temos conflito, nós estamos errando. Por quê? Porque nós estamos ensinando para os nossos filhos que na vida não tem problema. E mais, não ensinamos os nossos filhos a lidar com o problema. Agora, o outro lado, porque é importante, para a gente não ficar manco, né? O outro lado. Se na minha casa eu vivo em briga com a minha esposa, se na minha casa eu vivo constantemente em divergência, então alguma coisa está errada. E eu estou ensinando para os meus filhos o quê? Que o Evangelho de Jesus Cristo não funciona. E isso é muito sério, porque amanhã ele não vai querer servir o Senhor. Então, irmãos, nós temos que pensar, sim, temos divergências, claro que temos, muitas. Mas se nós estamos crescendo no Senhor, as divergências vão diminuindo. E a nossa casa se torna um ambiente propício para edificação. Porque, irmão, pensa comigo, eu estava conversando com a irmã do Itamar. Eu não sei o nome dela, é uma das suas irmãs. Ela me disse assim, hoje na mesa, um momento muito precioso de comunhão com as irmãs do Itamar e a mãe do Itamar, com quem eu gosto muito, a mãe do Itamar. E ela me dizia, ela falou, Ricardo, em Perobal está assim um momento de construção muito grande. Para você construir uma casa em Perobal, eu não sei se ela está aqui hoje, eu acho que não. Para você construir hoje uma casa em Perobal, você precisa de pelo menos aí 2 anos de espera. Porque tem muitas construções. Por quê? Por que o pessoal está construindo bastante hoje? Por quê, irmãos? Porque nós vivemos em tempo do quê? Em tempo de tranquilidade. Nós vivemos num tempo de tranquilidade. Tá certo? Nós, aqui dentro desse ambiente, somos um povo que vive, sim, consideravelmente falando, deixando aí de lado as devidas proporções, na consideração no que eu estou dizendo, porque eu não sou economista, mas nós vivemos, sim, um certo momento de tranquilidade. Então, existe muita construção. Agora, pergunto para os irmãos, se começasse guerra por aqui,
Se começasse guerra, se nós estivéssemos vivendo o que os irmãos estão vivendo lá no Iraque, alguém aqui estaria construindo uma casa? Alguém aqui estaria construindo? Não, porque não se constrói em quê? Em tempo de guerra. E aqui tem um princípio espiritual. Davi foi proibido de construir o templo de Jerusalém. Sabe por quê? Porque Davi era um homem de guerra. Ele não pôde construir. Agora, quem é que construiu o templo? Salomão. Por que foi Salomão? Você sabe o que significa Salomão? Salomão significa o pacífico. Porque nós só podemos, sim, edificar em ambientes pacíficos. Em ambientes hostis, nós não conseguimos edificar. Não significa que não tem conflito, mas em ambientes onde o conflito impera, você não consegue crescer e você não consegue edificar nada. Então, quanto mais nós crescemos em Cristo, quanto mais nós respondemos à palavra de Deus, mais nós experimentamos ambientes pacíficos e mais temos a possibilidade de edificar dentro de nossas casas. É isso o desejo do Senhor para nós. Porque aí nós crescemos e damos testemunho. Houve uma história de um irmão muito interessante, nesse ponto aqui, que me veio à mente. Esse irmão, ele foi preso na ex-União Soviética, foi colocado na prisão, e ele foi colocado junto de um comunista, comunista ateu. E ele então, desejoso de pregar o evangelho para esse comunista, ele começou a tentar falar de Jesus para ele. Só que o comunista disse assim para ele: eu não quero saber nada do teu Jesus, você pode ficar no teu canto. Esse irmão então começou a mostrar o evangelho através da vida. Então, o comunista ficou doente, ele repartia comida com ele, à noite ficava muito frio, ele pegava o cobertor dele e cobria o rapaz. Na hora de sair para tomar um banho de sol, ele abraçava esse ateu e levava ele até o lado de fora para tomar um banho de sol. Começou a viver dentro da cela. Aí teve um dia que o ateu virou para ele e falou assim: vem cá, esse Jesus que você fala todo dia aí no canto da cela, ele é igual a você? Ele falou: não, rapaz, esse Jesus é muito melhor do que eu. Bom, então você pode falar dele para mim que eu quero ouvir. Porque se ele for igual a você, eu já quero ouvir. Como que acontece isso? Não acontece do nada. Eu estava falando com um irmão ontem, estava dizendo para ele que nós vivemos numa época muito complicada. Sabe por quê? Porque é a época do automático. A maioria, ou boa parte de nós, eu não tem nada contra isso, tá, irmão? Deixa bem claro. Mas nós temos os carros que colocam no automático. Tudo é no automático hoje, e isso é um problema. Sabe por quê? Porque a gente vem para a fé cristã e a gente acha que tem o câmbio automático. Agora vai cair no automático e vai cair tudo do céu para nós. Cuidado com essa expressão, porque não vai. Se você quiser crescer, se você quiser se tornar mais parecido com Cristo, se eu quero, eu preciso responder a Cristo. E o Senhor tem demandas. E quais são as demandas do Senhor? Ele tem várias demandas. E as demandas dele, nesse caso aqui, nesse texto, estão nas 7 igrejas. Ele tem 7 demandas para a sua igreja. 7 coisas que ele deseja da sua igreja. Primeiro, está na igreja de Éfeso. Olha o versículo 4. A primeira coisa que ele pede para Éfeso, queria que você olhasse. Primeiro pedido do Senhor. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. É a primeira coisa que o Senhor pede, amor. Por que é a primeira coisa que o Senhor pede? Porque, irmão, não tem como nós darmos testemunho do Senhor sem amor. O que é primeiro amor? A palavra primeiro aí pode ser trocada por melhor amor. Tenho contra ti que perdestes o teu melhor amor. Qual o problema aqui?
O problema aqui é que nós ligamos primeiro amor com aquele amor do começo. E a gente fica assim, porque lá no começo, no meu primeiro amor, então, mas não é isso. Primeiro aqui não é primeiro no sentido de tempo. Primeiro aqui é primeiro no sentido de qualidade. É o melhor amor. O amor que você tem que ter no começo, o amor que você tem que ter no meio e o amor que tem que ter no fim. É o amor que não troca Jesus por nada. Esse é o amor que Ele pede para nós. E, irmão, aqui está uma coisa interessante. Eu gostaria só de voltar um pouquinho. Porque o texto descreve Jesus, sabe como? Como aquele que está vestido com vestes talares e com uma cinta de ouro no peito. As vestes talares são as vestes do sacerdote. E a cinta no peito é a cinta do sumo sacerdote. Ele é descrito como sacerdote e como o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era a pessoa responsável no Antigo Testamento, dentro do tabernáculo e dentro do templo, de cuidar de todos aqueles aparatos que tinha lá, em especial do candeeiro. Os irmãos sabem que o candeeiro é aquele candelabro de 7 hastes. E o sacerdote, ele era responsável por manter aquele candeeiro aceso. Como ele fazia isso? Simples. Em uma mão, ele tinha uma espevitadeira. Espevitadeira é uma tesoura. Na outra mão, ele tinha um azeite. O que ele fazia então? Ele cortava o pavio. Ele aparava o pavio. Para o pavio não apagar. E não ficar com uma luz bruxuleante, uma luz opaca. E em seguida, ele colocava o azeite. Esse é o trabalho do Senhor Jesus Cristo. O texto não diz que Ele está no nosso meio? O texto falou que Ele está no nosso meio. O texto diz que Ele está andando no nosso meio. O que o Senhor Jesus está fazendo nesta noite? Vou dizer para você o que o Senhor Jesus está fazendo nessa noite. O que o Senhor Jesus está fazendo todas as vezes que nós estamos reunidos. Aqui, irmão, vai uma dica para você. Não existe momento mais glorioso na face da terra do que esse. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida. Em que reunião você tem Jesus no meio trabalhando? Fala para mim, qual? Em nenhuma. É somente na reunião da igreja. Por isso, irmão, o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Porque reunião para nós não é algo comum. Reunião para nós é algo extraordinário. Por que é algo extraordinário? Porque Jesus está no nosso meio, na presença do seu Espírito, vestido como um sacerdote, em uma mão, tesoura, numa outra mão, azeite. Ele está aparando você. Ele está tesourando a minha vida. Como ele faz isso? No primeiro momento, ele faz isso com a sua palavra. Porque, irmãos, isso na Bíblia é chamado de o trabalhar da cruz. A tesoura tem 2 cortes. Lembre-se disso, nunca perca isso de vista. A tesoura tem 2 cortes. Quais são os 2 cortes da tesoura? Um é a palavra, o outro é o sofrimento. É assim que ele passa a tesoura em nós. Nesse momento, ele está passando a tesoura nos seus. Louvado seja o nome dele. Você não vê, mas ele está fazendo isso. Glórias ao nome dele. Pelo privilégio que nós temos de tê-lo no nosso meio. E todas as vezes que nós estamos reunidos, nós deveríamos ter expectativa no nosso coração. Não de ouvir um irmão, mas de ouvi-lo. Porque qualquer irmão que partilhe a palavra é um mero instrumento nas suas mãos. Ele é a pessoa mais importante no nosso meio. E ele está fazendo isso. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque ele quer um povo que o ame de todo o seu coração. Um povo que tem por ele o melhor amor. E para isso ele tem que ir tirando as coisas. Para isso ele tem que ir arrancando. Irmão, como nós somos agarrados em coisas. Nós somos. Como nós somos um grande polvo,
com vários tentáculos, que tudo que passa a gente pega. Como dizia um irmão, escreveu sobre isso. Nós somos um grande povo, que tudo que passa perto de nós, a gente agarra, a gente segura. Ora, são coisas. Ora, são pessoas. Ora, são títulos. Ora, é aquilo outro. É saúde. E o que o Senhor precisa fazer? O Senhor precisa ir cortando os ídolos. O Senhor precisa ir tirando aquilo que é para nós o motivo da nossa segurança, do nosso amor. Ah, irmão, Ele toca, Ele vai tocando. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele faz isso com muita misericórdia. Porque se Ele fizesse isso sem misericórdia, nós não aguentaríamos. Se Ele mostrasse para você por um segundo só, como disse nessa manhã, o quanto você é agarrado, o quanto eu sou agarrado em coisas, nós não aguentaríamos. Então Ele vai aos poucos cortando. Aí Ele toca na saúde, Ele permite um câncer, Ele permite uma doença, Ele toca nos bens. Não foi assim que Ele fez com Jó? Jó é um exemplo a nós. Tocou na saúde. A saúde é um ídolo para alguns. Tocou nos filhos. Os filhos são ídolos para alguns. Ele toca nos bens, porque os bens são ídolos para alguns. E Ele vai tocando. Ele vai tocando. Ele chegou a tocar no ponto mais difícil de Jó. O seu orgulho, a sua justiça própria. E quando Ele vai tocando, a gente não gosta, não é? A gente fica bravo, a gente entra em desespero, a gente começa a dizer, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso, irmão? Levante as suas mãos para o céu. Nesses momentos doídos, doloridos, difíceis, são os momentos mais gloriosos da nossa vida. Porque o Senhor está aprofundando em nós a sua pessoa. Ele está nos tornando pessoas de uma coisa só. Sabe por quê, irmão? Esse é o desejo dele. Ele quer que você e eu... Ô irmão, por favor, eu não estou pregando para você. Eu estou pregando também para mim. Eu estou nesse exato momento sobre os meus calos. E eu sei também aonde a sua tesoura vai passando. Na minha vida. Ele faz isso com todos nós. Não é? Não escapa ninguém desse trabalhar dele. Porque Ele quer nos fazer homens e mulheres de uma coisa só. Como Ele fez com três pessoas nas Escrituras, que servem para nós de referência. Homens e mulheres de uma coisa só. Primeiro, Davi. Lembra de Davi? Uma coisa eu peço, e a buscarei, que eu possa habitar para sempre na casa do Senhor. Você já imaginou isso para Davi? Só levando a casa para dentro do tabernáculo. Agora você pode viver dentro do Santíssimo. O Senhor quer isso para você. Que você deseja na sua vida uma única coisa: viver e habitar no Santíssimo. É esse o teu desejo? É esse o meu desejo? Não é, irmão. Esse não é o nosso desejo. Nós queremos um monte de coisas. E estas coisas que nós desejamos tanto, ela nos tira do Santíssimo. Não é assim? Uma outra pessoa, Maria, aquela mulher tão tremenda, Maria de Betânia. Pensa naquela mulher. Que mulher, irmão. Mas pensa naquela casa. Que casa. 2 casas o Senhor gostava de ficar. Mas uma casa, Ele tinha muita satisfação. Sabe qual era? A casa de Betânia. Ele tinha uma satisfação tão grande naquela casa. Sabe por quê? Porque lá Ele tinha 3 coisas que Ele amava. O quê? Primeiro, lá Ele tinha uma Maria que o amava e que ficava aos seus pés. Quem de nós tem tido esse privilégio de ficar um tempo necessário aos seus pés? Nós não conseguimos, irmãos, sabe por quê? Porque nós somos agitados, nós somos ansiosos, nós somos preocupados, nós somos medrosos.
nós não conseguimos. Não conseguimos ficar ali, ouvindo o Senhor. Mas Ele tem uma segunda coisa que Ele quer. Ele tem um Lázaro. Sabe quem é Lázaro? Lázaro na Bíblia é o Simão o leproso. Estude, você vai encontrar isso. Simão o leproso. Lepra na Bíblia não é sinônimo apenas de pecado. Não. Lepra na Bíblia é, sobretudo, sinônimo de rebeldia. Quem era Lázaro? Simão o rebelde. Mas o Senhor o fez morrer e o ressuscitou. E o transformou em Lázaro. Sabe o que é Lázaro? Um coração que obedece. Primeiro, ele tem uma mulher aos seus pés. Segundo, ele tem um coração que obedece. E terceiro, ele tem uma Marta. Quem é a Marta? A mulher que lhe serve. Sim, o Senhor quer, sim, uma mulher que lhe serve. O Senhor quer, sim, um homem que lhe serve. Sim, o serviço tem lugar na casa de Deus. Sim. Qual é o problema de Marta? Sabe qual é, irmão? Marta era agitada. Marta levantou antes da hora. Não é que Marta estava servindo, não. O Senhor não condena o serviço. O que o Senhor condena? Marta, Marta, andas agitada e preocupada e não consegue ficar nos meus pés, me ouvindo. Esta é, como é que ele diz? Você lembra? Como ele diz? Acho que nós precisamos ver, não é? Lembra? Não lembra? Esta é a melhor parte. Não é a única parte, irmão. Assim como um boi tem muitas partes. Eu gosto da picanha. E você? Tamar também, da picanha. Tem o filé mignon, uma boa parte. A melhor parte é o filé mignon. Mas tem outras partes. A vida cristã tem muitas partes. Tem muita coisa na vida cristã, sim, irmão, que é muito importante. Ou que são importantes. Mas, irmão, a melhor parte é estar aos seus pés. Nenhuma obediência será adequada, nenhum serviço será adequado se você não ouvir tudo o que Ele tem para te dizer. Aqui, irmão, nós temos campo para já terminar, porque o meu tempo já foi e eu nem saí da primeira igreja. Eu queria falar sobre a 7, não vai dar, vai ficar para uma próxima ocasião. Eu tenho que ir embora para Maringá. Mas eu queria que você pensasse nisso. Um homem que não senta aos pés do Senhor não está habilitado para obedecê-lo e para fazer nada. Uma mulher que não senta aos pés do Senhor, a sua vida dentro de casa está completamente comprometida. Ela não vai conseguir ser uma boa esposa e nem uma boa mãe. Sabe por quê, irmão? Porque vida cristã não é um manualzinho. Tá bom? Esquece isso, irmão. As 5 linguagens do amor. Joga isso no lixo, irmão. Isso é coisa minha mesmo. Não gostou? Tudo bem. Se você já leu, tudo bem. Eu também já li. Sabe aqueles apostilão que você estuda sobre educação de filhos? Vou ser bem claro. Não serve para nada se você não estiver nos pés do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque da boca dele sai a sabedoria. Como é que nós vamos educar filhos se nós não estamos ouvindo o Senhor? Você acha que um culto de domingo à noite é suficiente? Você acha que uma reuniãozinha de quarta-feira é suficiente? De domingo pela manhã é suficiente? Tem o seu lugar. É um momento glorioso, como disse.
Mas, irmãos, não é suficiente. Se nós queremos crescer no Senhor, é uma questão diária, de todos os dias estar aos seus pés. Glorioso. Isso é glorioso. Ali você vai ouvir dele. Eu estou tentando lembrar aqui, sabe, irmão, de uns textos em Provérbios, não está vindo na minha mente. O versículo está na mente, mas a referência não está vindo. Mas abre lá em Provérbios, vamos achar, para a gente encerrar com isso. Provérbios 24. Provérbios 24. Eu acho que é Provérbios 24. E aí os irmãos deixam as outras cartas, quem sabe, em novembro, se o Senhor assim quiser, não é? Estaremos aqui com os irmãos. Para mim é sempre motivo de muita alegria estar com os irmãos, sempre. Muita alegria. Não é? Sempre sou muito bem acolhido pelos irmãos, muito bem recebido. Então, com muito prazer virei, se o Senhor assim quiser. Mas vamos olhar ali em Provérbios, eu queria que você visse esse texto, eu acho que é 24. Não é 24, irmão. É 24. Eu queria que você olhasse isso aqui. 24, 3. Com a sabedoria edifica-se a... Eu queria chamar a sua atenção para um fato que eu disse para os homens aqui, eu quero repetir. Os homens me tolerem mais uma vez nessa verdade. Você conhece o texto que diz assim, vamos aproveitar que as irmãs estão aqui para falar para elas, para tirar o peso das costas das irmãs. Né, irmãs, nós sabemos, vocês são tão coitadinhas, não é? Brincadeira. Quando o livro de Provérbios, estude, irmão, você vai ser enriquecido. Eu estudei com o meu grupo familiar, Provérbios capítulo 9, versículo 1. Nós estudamos durante mais de 8 reuniões juntos. Foi maravilhoso. Provérbios capítulo de 1 a 8, fala da sabedoria com S maiúsculo, Jesus Cristo. Aliás, irmãos, vamos lá no capítulo 8, dar uma olhadinha no que diz lá. Provérbios 8. Eu queria que você visse isso aqui. Provérbios 8. Agora eu preciso achar o texto. Queria que você me ajudasse, se você consegue achar, que diz assim, eu era a sua delícia. A sabedoria falando que ele era a delícia do Pai. Jesus falando isso. Vê se você consegue achar aí onde está. É o 30? Não é o 30? Deixa eu ver. Isso, olha o 30 e o 31. Olha que texto maravilhoso, irmão. Que coisa maravilhosa. Ah, que o Senhor nos dê revelação. Porque é tudo que nós precisamos. Olha o que ele diz. Então, a sabedoria, Cristo. Paulo diz, ele se tornou para nós sabedoria. Ele é a sabedoria. Estava com ele, com o Pai, e era o seu arquiteto. Eu disse aqui para os irmãos o seguinte, se Jesus é o arquiteto, Deus Pai é o engenheiro, o Espírito Santo o pedreiro, e nós, serventes de pedreiro. Que posição maravilhosa. Porque a gente não sabe fazer nada. Ou você acha que você sabe fazer? Bom, a gente só sabe estragar. Se vocês começarem a tentar fazer igreja aqui do jeito de vocês vão sofrer, irmãos. Porque a igreja tem um jeito de ser feita. É o candeeiro. É no martelo e no cinzel. Você sabia, irmão, que o candeeiro, até hoje eles não sabem. Os cientistas não conseguiram reproduzir um candeeiro do jeito que era feito. Era feito de uma única peça de ouro maciça, no cinzel e no martelo. Os cientistas não conseguiram reproduzir. Sabe por quê que não consegue? Porque homem algum consegue. O candeeiro é a igreja. E quem é que faz o candeeiro? Quem é que faz o candeeiro? É o Espírito Santo. E o cinzel e o martelo é a obra da cruz. Então é ele quem faz. O homem não consegue fazer. Sabe o que o homem consegue fazer? O homem consegue fazer um bezerro de ouro. Tem assim, de igrejas hoje, bezerro de ouro. Mas está lotada. Lotada de bezerro de ouro. Só estude a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo diz assim, tenho contra ti que o trono do diabo está no teu meio.
Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que está cheio de igreja. Sabe quem que dirige? O diabo. Quem diz isso? Eu? Não, irmão, não poderia nunca falar uma coisa dessa. Sabe onde está? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma que nos últimos dias muitos se afastarão. Quem se afasta, irmão? O mundo? O mundo já é apóstata, irmão. Quem se afasta é a igreja. Sabe por quê? Porque seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe quem que está pregando nos púlpitos? Pastores, influenciados, sabe por quem? Pela sua própria carnalidade. E sabe quem é que está atrás da carne? Ele mesmo, irmão. Demônios. Sabe quem que está ensinando nos púlpitos de muitas igrejas modernas? Sim, irmão. Demônios. Sabe quem que está ensinando nas casas de muitos crentes? Agora pegou. Sim, irmão. Tem muitos crentes sendo ensinados por demônios. E não sabe. Porque se você anda na carne, leve essa praga até a última consequência. Quem anda na carne é ensinado por demônio. Porque a carne é a filha do diabo dentro de nós. Irmão, a gente não leva as coisas até as últimas consequências porque a gente não quer ver. Porque o me engana que eu gosto é bem verdade. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que possamos durante as semanas vivermos vidas que agradam ao Espírito Santo. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Como um bom pregador, né? Fui no texto, não falei do texto, já saí do texto, já estou fora do texto. Bom pregador eu sou, né, irmão? Mas eu não prego. Eu compartilho. É diferente. Eu estou aqui para compartilhar. Eu só estou jogando o que o Senhor está trazendo. O que Ele compartilhou no meu coração, com os irmãos. Esse é meu encargo diante de Deus. Sabe, irmãos, se vocês viverem durante as semanas agradando o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai ser uma bênção. Se durante a semana a mulher que está me ouvindo não magoar o Espírito Santo, se durante a semana o homem que está me ouvindo não magoar o Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito Santo, está lá, mas enchei-vos do Espírito. Porque a segunda coisa que esse sumo sacerdote tem na sua mão, sabe o que é? Além da tesoura, porque eu falei um e não falei o outro. A segunda coisa que o sacerdote tinha na mão, sabe qual é, irmão? É o azeite. Ele jogava azeite no pavio. O azeite é o quê? O Espírito Santo. Se você durante a sua semana não entristeceu o Espírito Santo, sim, nós vamos pecar, não estou dizendo isso, mas se você pecar, naquele exato momento você confessar o seu pecado, se arrepender e se voltar ao Senhor e dizer: Senhor, agora me enche. Sabe, irmão, num tempo de avivamento, num lugar da África, que foi trazido por um irmão muito querido, Roy Hesson, que escreveu 3 livros maravilhosos. Queremos ver a Jesus, a senda do Calvário e enchei-vos agora. Ele conta uma experiência linda de um irmão com uma irmã. Ele encontrou uma irmã, esse irmão encontrou uma irmã na rua, e ele percebeu que essa irmã, eles estavam vivendo num tempo de avivamento. Sabe qual é a característica do tempo de avivamento? Arrependimento e enchimento do Espírito. Ele encontrou essa irmã na rua, ele percebeu que ela estava com o semblante caído. Ele disse assim: minha irmã, e hoje? Você está cheia do Espírito? Ela disse assim: não, meu irmão, eu não estou cheio do Espírito. Ele falou assim: minha irmã, por que você não está cheia do Espírito? Você sabe o que é, irmão? As crianças hoje me tiraram do sério. As crianças, né, irmão? As crianças hoje me arrancaram do sério. Eu perdi a cabeça, eu fiquei irada e peguei a vara e disciplinei todo mundo com ira. Irmão, eu estou com meu coração apertado, eu sei que eu fiz algo errado. Ele falou: minha irmã, e o poder do sangue de Jesus, aonde está na sua vida? Confessa o teu pecado, minha irmã, e se encha do Espírito, porque foi para isso que o Senhor te chamou, para viver cheia do Espírito. Irmãos, se nós vivermos cheios do Espírito e buscarmos isso
durante as nossas semanas, como a coisa mais preciosa da nossa vida, eu garanto para vocês que quando vocês chegarem aqui, neste lugar, a reunião de vocês será diferente. Sabe por quê? Porque muitas vidas estarão aqui cheias do Espírito Santo. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai derramar mais do seu Espírito. Sabe, irmão, muitas vezes as nossas reuniões, coloca o Maringá, as nossas são reuniões secas e áridas. Sabe por quê? Porque durante a semana nós vivemos vidas secas e áridas. Quando chegamos aqui, o que nós temos? Sequidão e aridez. Mas o Senhor não quer isso para nós. Toda reunião que nós estamos juntos, irmãos, tenham uma expectativa no coração. Venham para cá com uma expectativa no coração. Vivam a semana com uma expectativa no coração. Senhor, nos visita. Senhor, fala conosco. Senhor, nos quebranta. Senhor, nos exorta. Senhor, nos disciplina. Senhor, fala conosco. Porque esse momento é único. Se vocês vierem com este coração, vocês receberão do Senhor o quê? Porque terão o coração de Maria. Porque, irmão, Deus não dá pérolas aos porcos. Ele que mandou. Ele falou para nós, não lançai pérolas aos porcos. Se Ele disse para você, se Ele disse para mim, não jogar pérolas aos porcos, é porque Ele não dá as suas pérolas quando nós temos atitude de porco. Quando nós estamos sentados, reunidos, mas não há no nosso coração uma expectativa ardente de que Ele fale conosco. Então Ele não vai nos dar, porque a sua palavra é pérola. Mas se houver no nosso coração um desejo, Ele nos dará. E mais, Ele nos encherá do seu Espírito. E sairemos daqui com mais, com mais, com mais. Porque Ele fala, nós nos quebrantamos, Ele nos enche. Ele fala, nós nos quebrantamos, Ele nos enche. Ele fala, nós nos quebrantamos, Ele nos enche. E com isso, mais e mais da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é colocada dentro de nós. Pegou? Por isso essa atitude é tão importante de Maria. Mas para encerrar, vamos voltar para o texto de Provérbios. Eu queria que você visse isso aqui. Já que eu mandei abrir em Provérbios, deixa o 8, se der eu falo numa próxima vez. Vai para o 24. Depois você lê Provérbios 8, 30 e 31. Olha o 24 que ele diz. Com a sabedoria, versículo 3, edifica-se a casa. Com a sabedoria, edifica-se a casa. A mulher sábia, quem é a mulher sábia? Não é você, irmã. A mulher sábia é a igreja. Sabe por quê? Porque Provérbios de 1 a 8 fala da sabedoria com S maiúsculo. E Provérbios 9, depois você lê, versículo 1, começa a falar da casa da sabedoria. Quem é a casa da sabedoria? Casa de Deus sois vós. A mulher sábia, a mulher do capítulo 31, não é você, irmã. Isso não é uma bênção? Porque você lia o capítulo 31 e falava, Deus, eu nunca vou conseguir isso aqui. Não é você, irmã. É a igreja. Mas se você crescer na vida da igreja, você será uma mulher sábia. Irmão, nada é no individual. Essa é a praga do século 21. Tudo no individual. Minha salvação, meu Jesus. Não, irmão, é tudo no nosso Jesus. A igreja, não existe igreja no individual. Igreja é sempre no coletivo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará ali. Ô irmão, nós somos um. Se você cresce, irmão, eu cresço. Se eu cresço, você cresce. Ah, que libertação, não é? E que responsabilidade. Porque se você vive em pecado, eu estou sofrendo. Se eu vivo em pecado, você está sofrendo. Porque nós somos um, irmão.
nós estamos juntos. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele revelação para que você a veja, porque isso vai mudar a sua maneira de viver. Você vai parar de viver voltada para o seu umbigo e vai começar a viver com a sua mente nas coisas celestiais. O que você é? Você é a igreja. Sabe por que nós sofremos? Sabe por que nossa vida é fraca? Sabe por que nossa conduta é fraca? Porque nós não sabemos o que nós somos. Quanto mais visão espiritual nós tivermos pela palavra daquilo que nós somos, melhor a nossa vida se torna do ponto de vista espiritual. Que bênção. Pega isso, irmão. E olha o que ele diz aqui, vamos continuar no 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência, também é Cristo, ela se firme. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O que são bens preciosos e deleitáveis? Você sabe o que é? Uma TV de 60 polegadas na sala. Um carro novo na garagem. Não. Sabe o que é? Um homem e uma mulher vivendo a vida de Cristo e revelando a sua pessoa. Filhos aprendendo. Vamos colocar essa palavra aqui, muito importante, para que não saiamos daqui com um peso desnecessário. Filhos aprendendo a viver debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. Isso, sim, sem dúvida, são bens preciosos e deleitáveis dentro de uma casa. É isso que você quer? É isso que eu quero. E é isso que eu desejo para você, meu irmão. Mas para isso, peça ao Senhor que restaure o teu primeiro amor, para que você possa ser uma Maria aos pés de Jesus. E todos os dias estar ali, perguntando para Ele: Jesus, como é que eu posso ser uma melhor esposa? Larga aquele livrinho, irmã. Jesus, como é que eu posso ser uma melhor mãe? Jesus, como é que eu posso ser um melhor pai? Um melhor esposo? Fala comigo, Senhor. E então, depois, você pode pegar o livrinho. Porque o livrinho também tem o seu lugar. Mas o primeiro lugar tem que ser dele. E peça ao Espírito Santo que unja os seus ouvidos, porque ele vai falar. Porque se você fizer uma oração para ele, falar assim: Jesus, mostra para mim o que é que está de errado aqui dentro da minha casa. Jesus, mostra para mim pelo teu Espírito Santo o que é que eu estou fazendo de errado. Senhor, mostra para mim, homem, ora isso. Mostra para mim, Senhor, o que é que eu estou fazendo errado, o que é que a minha esposa está fazendo errado e o que é que os meus filhos estão fazendo errado. Ele vai falar com você. Porque o maior desejo do nosso Deus é falar conosco. O nosso grande problema, irmão, é que a gente não está querendo ouvir. Mas que possamos ganhar esse coração para obedecermos e servirmos segundo o coração do nosso Senhor. Amém, amados? Deixa essa palavra no seu coração. Amém.